Amém. O motivo de estar aqui mais uma vez, adorando a Deus. Vamos estender as mãos, glorificar a Deus, agradecer tudo que Ele fez na nossa vida. Eu só tenho a agradecer a Ele, todos nós estamos aqui, porque Jesus está voltando, está próximo, e a gente tem que estar preparado. Em qualquer momento, um de nós pode ir, ninguém sabe nem um dia nem hora, mas eu sei que Ele vem. Senhor meu Deus, nesse momento, meu Pai querido, meu Pai amado, Senhor Deus, essas vidas estão aqui, Senhor, cada um deles, Senhor Deus, venha visitar, Senhor Deus, supra as necessidades de cada um daqueles que precisa, Senhor Deus. Eu não sei o que se passa no coração, Senhor, mas Tu sabes, Senhor Deus, venha abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade de podermos reunir, poder adorar o nome do Senhor, amém? Hoje eu quero falar sobre a nossa responsabilidade de ser cristão. Tem muita gente que foge da sua responsabilidade de ser cristão. Ser cristão é ter uma responsabilidade dada para nós por Deus. E isso também é uma bênção. Amém? Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E o 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. É digna de toda a honra, de toda a glória. Primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos algum defeito e todos nós precisamos melhorar todos os dias, amém? Deixando isso já bem claro, agora vamos nos ater à nossa responsabilidade cristã. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É Paulo quem está dizendo para a igreja de Corinto: sede meus imitadores. Igreja, tem como imitar alguém sem olhar para essa pessoa? É possível você imitar alguém sem ver essa pessoa? Sem conhecer essa pessoa? Sem saber o que ela faz? É impossível. Não tem como você imitar algo que você não conhece. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja aqui, ó, sede meus imitadores. Ele está chamando a igreja para olhar para ele, para o seu comportamento, para a sua maneira de agir, para a sua maneira de falar, para a sua maneira de ser, em todas as coisas. Eu já vi muitos pregadores da palavra, muitas vezes dizer assim para a igreja: igreja, não olhem para o mensageiro, olhem só para a mensagem. Está errado. Se eu disser para você, olha só porque eu estou pregando e não olha para a minha vida, eu estou fugindo da minha responsabilidade, porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Se eu não prego o que eu vivo, logo eu serei hipócrita. Isso quem fazia era os fariseus. Por isso que muitas das vezes o Senhor Jesus os chamavam de hipócritas, porque eles pregavam a lei, mas eles mesmos não viviam a lei. O Senhor Jesus uma vez disse a eles: vocês colocam fardos pesados demais para o povo carregar, mas vocês mesmos não os carregam nem com um dedo mínimo.
Então, nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. E quem nos deu essa responsabilidade? De estarmos como exemplo daqueles que estão à nossa volta. O próprio Senhor Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 5, verso 14. Mateus 5,14. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, para a igreja, para aquele que é cristão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha o que Jesus está dizendo, que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, e o mundo jaz no maligno, que são trevas, logo, nós temos que estar em evidência, nós temos que ser vistos. Se você acender um isqueiro no meio de um breu, de um mato muito escuro, um matagal escuro, e você acende aquele isqueiro, aquela pequena luz vai ser vista de longe. E se ela permanecer acesa durante algum tempo, você vai ver que ela vai atrair muitos insetos e outros animais. Por quê? Porque ela está sendo vista. E ela vai atrair a atenção para ela. Pastor, muitos falam assim, luz. Aí pensa que nós estamos refletindo. É uma luz em cima de nós. Não é isso, né? A luz nós somos diferentes do mundo. Exato. Isso que é a luz, né? Exatamente. Muitos pensam que a luz não é reflete de nós. Mas nós temos a diferença do mundo. Não fazer o que o mundo faz. Tem um comportamento diferente. Nós andamos na contramão do mundo. A realidade é que o cristão, que é verdadeiramente cristão, ele anda na contramão do mundo. Muitas vezes você vai ser chamado de bobo no seu trabalho. Por quê? Porque se você verdadeiramente é cristão, tudo que você faz para o Senhor Jesus. Então você tem que fazer o seu melhor. Se você não enrola, não, deixa de ser bobo, o patrão não está aí. O patrão pode não estar. Mas o meu Senhor, Ele está. Eu sei a quem eu tenho servido. Eu não sirvo o patrão, eu sirvo a Deus. E como servo de Deus, eu ofereço o meu melhor. Porque a minha vida tem que ser oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde? Em todo lugar onde eu pisar o meu pé. Porque eu não sou cristão só quando eu estou aqui atrás do púlpito. Eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no meu trabalho e eu sou cristão na rua. Eu sou cristão aonde quer que eu vou. Quem não é assim está negando a Cristo, porque está deixando de ser cristão. E aí já não está assumindo a responsabilidade que Deus nos deu. Deus nos deu uma responsabilidade, gente. Nós somos a luz do mundo, nós temos que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Jesus em nós. Nós temos que agir como Jesus agiria em cada situação. Tem uma passagem, eu não me recordo agora exatamente onde está. Eu acho que é no livro de 2 Reis. Não lembro exatamente o lugar. Se alguém se lembrar, por favor, me ajude, tá? Onde vai falar do profeta Eliseu. Ele passa por uma cidade chamada Sunem. E uma mulher, uma sunamita, a Bíblia não diz o nome dela, simplesmente ela disse para o seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Como que ela ficou sabendo que Eliseu era um homem de Deus? Olhando para ele e vendo a maneira dele de agir, a maneira que ele se assentava à mesa, a maneira que ele andava, o comportamento de Eliseu mostrava que ele era um santo homem de Deus. Segundo Reis 4:8. Coloca por favor, Maria. Segundo Reis 4:8. Olha só. Sucedeu também, obrigado, presbítero Manil, Deus abençoe. Um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante,
uma mulher de posição, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Próximo. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Olha só que tremendo. Ela convidou Eliseu para que Eliseu entrasse em sua casa e se alimentasse. E a maneira de Eliseu se comportar na casa dela mostrou para ela que ele era um santo homem de Deus. Ao ponto de ela comentar com o seu marido: olha, eu vejo que esse cara que vem aqui, que eu convidei para vir aqui, ele é um santo homem de Deus. Porque a maneira dele se comportar é diferente. Irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que viver de maneira santa e agradável ao nosso Deus. Ainda que somos imperfeitos. Ser imperfeito não é querer justificar o pecado, mas é nos esforçar para não cometer o pecado. Então tudo aquilo que eu sei que é errado, eu procuro não fazer. Ainda que algumas vezes a gente falha. Mas se eu falhar, é tentando acertar. Eu posso cometer erro? Posso, porque eu sou imperfeito. Mas eu vou me esforçar para não cometer erro. E se eu cometer, eu vou confessar o meu erro e abandonar. Porque aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que permanece no pecado, eu estou fazendo, mas é só isso aqui. Mas é só isso aqui. Você vai para o inferno, você vai perder a tua salvação só por isso aqui. Porque é só isso aqui. Mas se você está trocando a Deus só por isso aí, logo você está abrindo mão da sua coroa. Irmãos, uma coisa que é muito importante é nós entendermos que o Senhor nos escolheu para que nós sejamos testemunhas dele. Como é que eu dou testemunho de Jesus? Principalmente vivendo o Evangelho da cruz. O Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou, que está escrito, obedecendo a Escritura. O Senhor Jesus, numa certa feita, perguntou para algumas pessoas: por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Para eu ser servo de um Senhor, eu tenho que obedecê-lo. Se eu não o obedeço, logo eu não estou servindo. O Senhor também nos ensina que é impossível servir dois senhores. Nós temos que fazer uma escolha. Ou servimos um, ou quando não servimos um, já estamos servindo a outro. É um costume de nós pregadores, na grande maioria das vezes, no final do culto, quando fazemos o apelo, nós perguntamos: quem aqui você aceita Jesus e o reconhece como o único Senhor e suficiente Senhor da sua vida? Não é isso? Não é essa a pergunta? Se nós invertemos a pergunta, sabe o que vai acontecer? Um monte de gente vai vir aqui na frente. Se nós perguntarmos aqui: quem você aceita Satanás como seu Senhor? Fica sentado aí. Vai todo mundo aqui na frente, porque ninguém quer servir o diabo. É muito poucas as pessoas que realmente, deliberadamente, escolhem servir a Satanás. Mas quando eu escolho não aceitar Jesus como meu Senhor, eu já estou aceitando Satanás. Porque não existe outro. Quando eu rejeito a Cristo, quando eu rejeito assumir um compromisso com Deus, eu já estou assumindo um pacto com o diabo. Você não precisa vender a alma para o diabo para fazer pacto com ele. Você só precisa rejeitar Cristo. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, o que Deus falou muito forte no meu coração é que nós temos que assumir a nossa responsabilidade, verdadeiramente sermos exemplo aonde quer que nós andemos. Isso não quer dizer que nós temos que nos exaltar. Olha, porque eu sou um exemplo. Olha como eu sou. Não é isso. Você também tem que ser exemplo de humildade, reconhecer que você é imperfeito, mas você pode dizer para a pessoa assim: assim como eu me esforço para
você também deve se esforçar. Invista. Seja imitador de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim como eu me esforço para fazer o máximo de tudo certo, você também deve se esforçar. Amém, igreja? Então, quando alguém dizer para você assim, ó, não olhe para o mensageiro, olhe só para a mensagem, repreenda-o. Diga para ele assim, por quê? Você não vive o que você prega? Por que olha só para a mensagem que você está trazendo? A sua vida não está correta, então se conserta, para que as pessoas possam olhar para você e ver em você um exemplo de honestidade, exemplo de humildade, exemplo de santidade. Ser santo não é ser perfeito, é fugir da aparência do mal, é resistir ao diabo, é obedecer à Escritura. Viver em santidade é não se misturar com os fofoqueiros, é não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem sabe aqui o que é um escarnecedor? Quem sabe me dizer o que é um escarnecedor? Não sabe? Eu vou explicar para vocês. Escarnecedor é aquela pessoa que tira o sarro, que desmerece a outra, que humilha a outra, que vê um defeito físico, por exemplo, numa pessoa. Olha lá, ela está indo lá o manquinho, está indo lá o sem perna, perninha, e coloca apelido por causa de um defeito físico e começa a escarnecer da pessoa. Escarnecer é tirar o sarro, é humilhar. E se você der risada, por exemplo, da piada que a pessoa está fazendo da outra, você já está se assentando na roda do escarnecedor, porque você está escarnecendo junto. E aquela pessoa que está sendo escarnecida é uma alma preciosa para Jesus, porque Ele derramou o sangue também por aquela alma. Então nós temos que vigiar a igreja, para não cair em tentação, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele anda ao teu redor o tempo todo bramando, só buscando uma brechinha para que ele possa te tragar. Se nós não vigiamos e não fechamos as brechas, ele entra e provoca uma arruaça, provoca destruição. Aí muita gente dentro da igreja da Cavida destruída e não sabe por quê. É provação de Deus, nem sempre, tá? Muitas vezes é você que está dando brecha para o diabo entrar e destruir. Porque a vontade perfeita de Deus é que nós sejamos abençoados. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Muitas vezes Ele permite o nosso sofrimento para nos dar ensinamento, ou para nos aproximar deles, porque Deus prefere nos ferir do que nos perder. Se você ler o livro de Jó e entender toda a história de Jó, você vai entender que Jó era um homem de Deus, fiel, temente, que se desviava do mal e que não estava andando em pecado. Mas era desejo de Deus ter maior intimidade com Jó. E para que isso acontecesse, Deus incitou o próprio diabo. Olha como Deus é estrategista. O nosso Deus, Ele é perfeito. Olha a sabedoria de Deus. Você viu lá, diabo? O meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Será que Deus não sabia o que o diabo ia falar? Sabia. Deus é onisciente, gente. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabia que o diabo ia dizer, também o Senhor está tudo para ele, tira o que ele tem. Você vai dizer no blasfêmio, Deus permitiu. Por que Deus permitiu tudo aquilo? Você só vai entender o porquê que Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó, quando Jó vai falar lá no capítulo 42, lá no finalzinho. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu conheci o Senhor, mas era de longe. Agora eu te conheço mais intimamente, porque o Senhor me permitiu. O Senhor provocou uma situação para que Jó se aproximasse ainda mais de Deus. Está entendendo? Então, quando acontecer algo de ruim na tua vida, lembre-se que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o diabo coopera para o teu bem, mesmo que ele queira fazer o que é mal. Não é a vontade dele que prevalece, mas a vontade soberana do nosso Deus. Então, nada
lá no trabalho e vai falar: qual que você quer, a boa notícia ou a má notícia? Eu falei para ele: não existe má notícia, tudo coopera para o meu bem. Não existe má notícia, existe a boa notícia. Jesus morreu pela minha alma e eu aceitei como meu Senhor e Salvador. Não existe má notícia. Se eu morrer, para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Não existe má notícia. Existe má notícia para quem está no mundo. Porque o mundo já é maligno, então tudo que o mundo oferece é mal. O tempo todo. Por que as pessoas hoje vivem em depressão, vivem com ansiedade, vivem mal? Porque falta comunhão com Deus. Porque se você viver em comunhão com Deus, você vai entender que, por exemplo, uma parte do fruto do Espírito Santo é a alegria. Vê lá em Gálatas 5, quer ver? Vê lá em Gálatas 5, agora o versículo é que eu tenho tudo. Ô Jesus, espera aí, só um minutinho, né? Vamos lá. Volta um pouquinho. Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, a segunda parte do fruto, porque se você ler o texto, ó, mas o artigo definido, singular, o fruto, um fruto do Espírito é. Aí vem as partes do fruto. Amor, nessa tradução está gozo. Se você pegar na nova tradução linguagem de hoje, está escrito alegria. Porque gozo e alegria é a mesma coisa, tá? São sinônimos, palavras diferentes que dizem a mesma coisa. Olha lá, na NVI, fruto do Espírito é amor, alegria. Na NVI é a nova versão internacional, tá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Se você tem o Espírito de Deus, você tem um fruto que Ele gera em você. Esse fruto não somos nós que geramos em nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus gera em nós. Ele nos capacita para que nós possamos exercer todas essas situações aí que vêm dele. Nós, é claro, devemos fazer a nossa parte de nos esforçar. Amém, igreja? Amém. Tá bom. Nós devemos ser fruto, ter o fruto, aliás, do Espírito, inclusive essa alegria. Um outro versículo que eu queria deixar, eu até marquei aqui, é em Tiago. Tiago, versículo de número. Jesus, perdão. Aqui, ó, a partir do verso 13, capítulo 3, verso 13. Perdão. As atitudes, o subtítulo, na minha Bíblia está escrito assim, ó, as atitudes revelam uma pessoa. Aí diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que essa palavra ela está dizendo? Que se a minha conduta não é exemplo de santidade, de obediência, de humildade, ser humilde é diferente de parecer humilde. Tá? E fala, nossa, olha como eu sou humilde. Já está sendo soberbo porque já está querendo ser melhor que o outro. Ser humilde, verdadeiramente ser humilde, é você não dar importância para as coisas deste mundo, porque você sabe
sabe que o que você tem é algo muito maior, porque é celestial. O seu tesouro está em si. O nosso tesouro, o nosso verdadeiro tesouro, é a cidade celestial que está preparada para nós. E o noivo vai vir nos buscar para que nós possamos morar no lugar que ele foi preparar. Porque ele prometeu. Ele falou: na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: irei e vos prepararei um lugar. Tem um lugar preparado para mim, para você lá. Tem um lugar com o meu nome, tem um lugar com o teu nome lá. Para onde nós estamos indo. Nós iremos para lá. E será em breve. Ontem, eu estava conversando com a minha esposa um pouquinho depois da janta, a gente começou a falar a respeito do arrebatamento. Porque é inevitável não falar desse assunto quando nós observamos todas as coisas que vêm acontecendo no mundo, todas as profecias se cumprindo. Nós estávamos conversando a respeito do profeta Isaías e do profeta Jeremias. E muitas das suas profecias estão se cumprindo agora. Por exemplo, o rio Eufrates, está se secando. A água do rio Eufrates está secando. E a Bíblia diz que no final dos tempos o rio Eufrates iria secar. Por quê? Para que os inimigos de Israel marchem pelo caminho que é o caminho do rio Eufrates para combater Jerusalém. Só que isso vai acontecer no período de grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Por que eu tenho certeza que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação? Porque lá no Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? São os 7 anos em que a noiva e o noivo estarão na lua de mel. A lua de mel da noiva, da igreja, com o Cordeiro, Jesus, que foi sacrificado na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, enquanto aqui na terra o mundo vai sofrer como nunca antes, a igreja vai viver um momento de êxtase, de completa alegria, de completa felicidade, onde dos seus olhos já terá sido enxugado toda a lágrima. E ao final desses 7 anos, que é o final da grande tribulação aqui na terra e da boda do Cordeiro lá no céu, aí Jesus vem com poder e glória, com a sua igreja, para o reino milenar, para reinar por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Satanás estará preso no abismo e nada poderá fazer. Durante 1000 anos. Após esses 1000 anos, está tudo escrito lá no livro do Apocalipse, tá? Depois eu vou trazer um estudo mais detalhado sobre isso. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto para seduzir novamente as nações. A igreja, que já foi salva, que já tinha sido arrebatada, já não corre mais o risco de perder salvação, tá? Então, a igreja está com Cristo reinando, já não corre mais o risco de perder salvação. Porém, o mundo estava sendo reinado por Jesus e a igreja, eles vão novamente ser seduzidos por Satanás para combater contra Jerusalém. Neste caso, a igreja e Jesus. O diabo vai novamente seduzir as pessoas do mundo para combater contra Jesus e a igreja. E aí então virá o juízo final. Por que ele é chamado de juízo final? Porque é o último juízo, aonde aqueles que rejeitaram o Cordeiro serão lançados no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo, a morte, o falso profeta e o anticristo. Eu vou trazer um estudo mais detalhado sobre isso a partir de semana que vem, tá bom? Falar sobre o juízo final. Sexta-feira que vem já vou falar sobre esse assunto também. Se Jesus não voltar até lá, se ele voltar, eu vou para a glória, e aí deixa o povo que vai ficar. Se quiser ficar, fica. A minha lamparina está acesa e tem azeite na botija. Eu estou buscando mais azeite todos os dias. Busque a presença do Espírito
Espírito Santo todos os dias. Como eu estava falando ontem, depois eu e a minha esposa, nós na mesa. Começamos a orar, buscar a presença de Deus, começamos a orar em línguas, começamos a sentir a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. Fizemos um culto maravilhoso, oferecemos um culto ao nosso Deus. Só eu, ela e o Espírito Santo à mesa. Mas que coisa maravilhosa! Como é bom você ter intimidade com Deus. Não tem preço. Não tem nada que possa se comparar à presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa que tem. É você buscar, ter sede da presença de Deus, querer Ele o tempo todo. E quando você faz isso, aí você automaticamente assume a responsabilidade de ser livre. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que seu comportamento é diferente. Você não consegue mais andar igual o mundo anda. Você ouve o palavrão, aquilo parece que pega o teu ouvido. Parece que, nossa, você olha assim para mim, misericórdia. Liberta essa pessoa desse palavreado. Não é que você vai olhar com raiva da pessoa porque a pessoa está fazendo o que não deve. Você vai orar por aquela pessoa para que ela se liberte daquela prisão em que ela vive. Você vê a pessoa, por exemplo, bebendo ou fumando, você vai ficar com raiva da pessoa, ou vai querer diminuir a pessoa, ou vai excluir a pessoa. Não. Jesus, como foi dito aqui, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então Jesus convida o pecador para que se arrependa do seu pecado e viva. Essa é a vontade de Deus. Para encerrar, Deuteronômio, capítulo de número 28, Deus vai falar sobre bênção e maldição. Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo é que eu não me recordo, por isso que eu estou procurando aqui na minha Bíblia. Aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Verso 1, Deuteronômio 28, 1, diz assim: ó, será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, quer dizer, cumprir os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você for obediente a Deus, você não precisa correr atrás de bênçãos, você não precisa fazer campanha pedindo bênção, porque se você for obediente a Deus, as bênçãos vão correr atrás de você, é as bênçãos que vai te alcançar. Não é você que vai alcançar uma bênção. Está escrito, está aqui, ó, é a palavra de Deus, ó. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você se esforça para obedecer a Deus, as bênçãos de Deus acontecem na tua vida naturalmente. O sobrenatural passa a ser natural para você. Amém, igreja? Agora, olha só o verso de número 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições que te alcançarão. A pior coisa que pode acontecer para o ser humano é viver na desobediência de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu vivo fazendo aquilo que é a vontade de Deus, o diabo, ele se afasta. Ele não consegue ficar perto. Por quê? Porque eu vou me aproximando da luz. É onde a luz das trevas não prevalece. Aí, nós verdadeiramente nos tornamos luz, porque a glória de Deus começa a brilhar em nós. Está entendendo? Para que nós sejamos luz, nós precisamos estar próximos ou ligados na fonte de luz. É como essa lâmpada, para estar acesa, ela tem que estar ligada na tomada. Se você desligar ela da tomada, ela apaga. Desligar ela do fio de energia, ela apaga. A mesma coisa somos nós. Para sermos luz, nós temos que estar ligados em Cristo.
Se nos desligamos dele, apaga. Você pode ver que um crente, quando ele se afasta, meu Deus, como é triste. Até o semblante dele muda. Você olha para a fisionomia da pessoa, está caída. A pessoa está junto. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo já não está mais nela. A presença de Deus já não está mais ali. Porque Deus é santo. Foi Deus que se afastou da pessoa? Não. Foi a pessoa que se afastou de Deus. Quando decidiu viver pecando. Tem uma diferença. Quando eu resisto ou fujo da aparência do mal, eu luto para não pecar. Para não fazer aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Para não viver na homossexualidade. Deus ama o homossexual, mas ele abomina, é abominação a Deus. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação a Deus. Porque Deus criou macho e fêmea. Por que Deus criou macho e fêmea? Para que haja verdadeiramente a união. Os dois se unam numa só carne. Os dois, assim, né? Foi lido aqui, nós falamos aqui, né, a respeito do casamento. O homem deixará o pai, sua mãe e se unirá à sua mulher. Essa é a vontade de Deus. Qualquer outra coisa é sugestão imunda de Satanás e abominação aos olhos de Deus. Se você escolher isso, está bem. Eu não vou condenar ninguém por isso. Eu não. Mas um dia você vai ter que se apresentar diante dos juízes. Aí você conversa com ele. A palavra de Deus diz que aquele que viver no pecado, no dia do juízo, vai vir Jesus da parte de mim, que eu não te conheço. Vai para o fogo eterno, preparado para o diabo eterno. Para quem está preparado o fogo eterno? No diabo e seus anjos. Por que pessoas vão para lá? Porque querem. Porque não é o que Deus preparou. O que Deus preparou foi um lugar no céu. Ele foi para lá e preparou um lugar para nós na casa do Pai. Agora, se você quiser ir para o inferno, pode ir. É assim que funciona. Esse é o Evangelho. Simples assim. Se você decide viver no pecado, a parte que te cabe é lá de fora. Se você desiste de viver no pecado, renuncia a sua vida neste mundo e procura viver em santidade, tem um lugar preparado para mim e para você, lá na casa do Pai, na morada celestial, para passar toda a eternidade com Cristo. Amém? Que nós possamos ser luz do mundo e exemplo para todos que vivem à nossa volta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade, para o Senhor com Jesus. Amém, irmãos?